Olá, Djalma, prazer. Meu nome é Alexandre Varjão, síndico do condomínio Nelson Mandela. Como representante legal do condomínio, como eu devo proceder quando tiver alguma denúncia de suspeita de violência e abuso sexual de uma criança ou um adolescente dentro do condomínio? Ok, Alexandre, muito obrigado por sua pergunta. Espero que vocês também estejam bem. Olha, se tratando do condomínio, Alexandre, o condomínio não é um órgão credenciado do ponto de vista da segurança pública para lidar com a questão. Ele tem que receber a denúncia, que não chega a ser uma denúncia, mas a informação, e deve encaminhar essa informação imediatamente para as autoridades de proteção. Entendeu? E deve acompanhar, não deve só chegar lá dizer e acompanhar. E quais são essas autoridades? Prioritariamente o Conselho Tutelar, que é o órgão territorial que está encarregado de acompanhar e de cuidar e de zelar por essa infância aí no território. As primeiras observações, os primeiros encaminhamentos, a primeira escuta e a primeira organização do que essa criança precisa no âmbito do sistema de proteção é o Conselho Tutelar quem precisa fazer. Agora, se você mora em uma comunidade ou em um município, e essa live ela vai alcançar para fora, em um município onde este órgão de proteção, que é o Conselho Tutelar, ele não consegue dar resposta que esta denúncia exige, então vá direto ao Ministério Público, ou então vai direto à delegacia de polícia e faz uma denúncia formal à delegacia de polícia e pede providência. E pede para o encaminhamento ao Ministério Público e deixa as autoridades fazerem o seu trabalho. E, claro, eu aconselho que o condomínio acompanhe, vê como é que está, que é onde chegou e etc. Porque aí vai começar todo um processo de investigação que é meio complicado. Por exemplo, começa aí, e se o juiz, ou se a criança, ou o conselho tutelar, retira a criança e coloca num sistema de proteção, de abrigamento, é preciso construir isso de maneira muito cuidadosa, muito objetiva. Porque além da violência sexual sofrida por esta criança, a retirada do núcleo familiar comunitário natural desta criança também é uma violência. E aí não importa no sentido de dizer, mas ela estava sofrendo muito lá, e estava, ela precisava de proteção, precisa, mas não pode esquecer a dimensão social e a dimensão psicológica que esta retirada provoca nesta criança. Então é preciso construir aí as ferramentas adequadas. E não é só na criança, né? Quem é essa criança também deixa em casa, né? Se ela tem irmãos pequenos, se ela não tem irmãos pequenos, se a mãe continua morando com o agressor, não continua morando com o agressor, tudo isso provoca um turbilhão que a criança tem que lidar com ela e os adultos que estão encaminhando precisam também lidar com ela. Então, essa é para começar a cuidar. Vá para o Conselho Tutelar, vá para a Delegacia de Polícia e para o Ministério Público. Essa sua fala é muito interessante, já. Você, como eu, já convive com comunidades, né? Quando a gente fala comunidade, é aquele povo bastante unido, né? Que se identifica nos problemas e nas dores. A gente sabe que o seguinte, quando, vamos dizer, uma cena, né? Acho que fica mais fácil explicar. Tem uma cena de criança chorando e falando não, 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 durante a noite ou durante o dia, horário que for, né? A primeira reação das pessoas, e acho que essa pergunta do síndico é muito importante, é pedir que os responsáveis legais, né? No caso, pelo condomínio, tome providência e, às vezes, as pessoas, no desconhecimento, querem ir lá bater na porta e perguntar o que está acontecendo, né? Então, a primeira pergunta isso é possível? Né? Isso é permitido? Isso é recomendado? E a segunda coisa que eu acho importante, que eu acho muito importante, as lideranças têm que atuar. Porque, às vezes, quando o negócio fica muito exacerbado, o que pode acontecer é a comunidade se rebelar e querer pegar o agressor, e, às vezes,
até a mãe e fazer um processo de linchamento mesmo. Uma tragédia. E estou falando de linchamento, não é nem moral, é linchamento Não, físico. Físico mesmo, né? Então, são, né, duas vertentes, né? Como atuar sem infringir nenhuma legalidade e como evitar que, assim, a comunidade está percebendo, se não acontecer nada, ninguém tomar uma providência, pode juntar 2, 3, 5, 10 pessoas ali e, de repente, vira, né, uma revolta ali em tomar, né, parte, porque acho que a violência contra a criança é a violência mais abominável, né? Então, as pessoas tomam partido mesmo, né? O que você sugere, né, nessa vida de condomínio para o síndico, né? Porque tem essa tentação, às vezes, da revolta, né, do próprio corpo diretivo, das pessoas, de querer que vá lá abordar, tomar providências, né? O que deve ser feito nesses casos que eu separo em 2, né? Pode ir lá abordar e saber o que está acontecendo, até para ver se tem um caso ali de abuso, e como evitar que tenha essa revolta popular. Né? O Eduardo, é bem interessante a sua pergunta, mas veja bem, poder pode, mas não é aconselhável, né? Então, aí você vai dizer, pô, mas como é que faz? Aqui lá dentro tem uma criança gritando, né? Tem uma criança gritando desesperadamente, que a gente não sabe o que fazer com ela que está lá dentro. O que eu faço? A primeira orientação é chamar a polícia, para saber o que está acontecendo lá dentro. Primeira orientação é que a polícia pode bater na porta e pode entrar na casa para poder averiguar o que está acontecendo com a criança. Se a polícia não chega ou não tem a polícia, pode bater. Sim, eu posso ir lá e bater na porta e perguntar o que está acontecendo? Pode. Não é entrar na casa, não pode entrar na casa. Mas você pode bater na porta e, olha, nós estamos acompanhando, o que está acontecendo, alguma coisa que eu posso fazer, se coloca sempre na posição de estamos preocupados com o que está acontecendo, a gente pode fazer isso. Se nesta pergunta as respostas forem ambíguas e suspeitas, aí insista na polícia, imediatamente, porque alguma coisa de grave está acontecendo lá dentro. Mas não entre dentro do apartamento, entendeu? Porque no momento que você entrar, você também tem uma situação legal a ser respondida por ela, porque só a justiça pode fazer isso. Agora, como você mesmo diz, a comunidade, e você trouxe muito bem a expressão comunidade, que é como unidade, e a gente conhece no apartamento tal o que está acontecendo lá dentro, pode quebrar a porta e entrar e acontecer, de fato, uma tragédia que ninguém quer que aconteça. Mas qualquer cidadão, diz a lei, todo cidadão, toda cidadã, ela, por lei, ela é obrigada a proteger em qualquer situação que ela encontre ou perceba de violência ou de agressão contra uma criança, não só a criança, né? Isso no sentido geral, mas vamos colocá-lo como criança, ela pode, sim, tomar atitude. Um cidadão pode dar voz de prisão ao outro, desde que ele tenha as ferramentas e os mecanismos necessários para conter esse outro até que a autoridade policial ela chegue. Mas pode bater na porta, Eduardo. Eu não sei se a gente teria paciência adequada para bater na porta somente, entendeu? Porque eu te confesso, eu acho que eu não teria, né? Somente a paciência de bater na porta e esperar que o cara... e eu sabendo que lá dentro tem uma criança que pode morrer, porque você sabe que no âmbito do abuso, o impressionante e é desgraçadamente revoltante são as crianças muito pequenininhas, né, que são abusadas. Você tem abuso, nós temos inclusive acompanhamento de criança de 1 ano, criança de meses, entendeu? Crianças de 2 anos, de 5 anos, isso é um absurdo, né? Do ponto de vista do crime, mas também do ponto de vista do comportamento humano, que é muito complicado, mesmo defensores e defensoras militantes que nós somos, fica difícil você entender uma pessoa com um comportamento e com uma atitude desse tipo contra um pequenininho, Se contra os adolescentes já é muito complicado e muito difícil, imagine você, quando você pegar no colo uma criança ferida e levar para um pronto-socorro, porque um cara, entendeu, abusou dela. Isso acontece, eu já presenciei esse tipo de cena e te confesso que é a pior das emoções que a gente possa sentir.
Mas então faça isso, mas com muito cuidado dentro do condomínio. Mas eu fico feliz de novo em saber que o condomínio se preocupa com esse cenário interno, com essa conjuntura interna, e que possa, sim, construir mecanismo de prevenção, de acompanhamento, debate, conversa, palestra, panfletos que vai enviar para cada família. Por exemplo, agora estamos na semana do Maio Amarelo, que é o 18 de maio, mas durante todo o mês pode fazer um panfleto explicativo e colocar debaixo da porta, ou seja, trabalhar as questões antes que elas aconteçam.